Olá a todos e todas, meu nome é Mônica Campos, sou assistente social do IFBA Campus de Santo Amaro. Atualmente estou trabalhando em home office e fui solicitada que falasse um pouco dessa minha experiência, do trabalho à distância. Em março de 2020, foi decretada a situação de emergência por conta do coronavírus e tivemos que remodelar a nossa prática, a nossa intervenção. Eu, especificamente, trabalho no setor, sou lotada na COTEP, Coordenação Técnica Pedagógica, e junto com a equipe a gente teve que reconstruir nossos instrumentos de trabalho, Sermos criativos para que a gente não perdesse o contato com nossos estudantes. Sendo assim, a gente criou um perfil no Instagram para que a gente pudesse informá-lo das atividades que estavam acontecendo na instituição e assim também poder atendê-los, construindo um plantão, onde cada um atenderia um dia específico e daria maior atenção às demandas deles. No que concerne às atividades do serviço social em si, eu posso dizer para vocês que foi bem complicado, porque quando foi decretada a suspensão das atividades presenciais, eu estava em pleno processo seletivo do PAI, que é o programa com que eu trabalho, que é o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante. Estava na etapa, tinha finalizado a etapa de entrega de documentos. Logo no início foi suspensa essas atividades, mas assim que foi possível retomá-las, eu fui ao campus conseguindo todos os protocolos, peguei todos os processos, com autorização da diretoria, e depois eu fui fazer a avaliação. Como a gente teve um processo, já a inscrição é um processo que foi através do formulário no Google Drive, facilitou um pouco a minha vida, porque eu já pude analisar os formulários de inscrição a partir dali e os documentos que eu peguei do campus. Só que eu tive muitas dificuldades de readaptação, porque a gente não tinha mais o contato com os estudantes para fazer as entrevistas, tirar dúvidas com eles sobre o que tinha sido entregue, Então, a análise já ficou comprometida aí. Soma-se a isso que eu fiz mais 2 processos seletivos. No presencialmente eu teria feito no máximo 2, no início do ano e no final do ano. Só que a gente foi decretado pela reitoria que a gente faria uma seleção de auxílios emergenciais. E como a gente estava indo no processo de adaptação, acabou que a gente acabou fazendo 2 editais, no meio e outro já quase no final, para dar conta dos 2 auxílios que saiu. Primeiro o auxílio só emergencial e depois saíram os auxílios digitais, Porque os estudantes pudessem ter acesso à internet. Foi um processo bem complexo, porque a gente teve que utilizar todos os nossos recursos próprios, Computador próprio, internet própria. Eu, por exemplo, não tinha uma internet decente que eu pudesse participar das reuniões, ficava caindo constantemente, baixar os documentos, utilizar o nosso próprio telefone para entrar em contato com os estudantes. Então, esses foram os dificultadores do processo de trabalho, Além até mesmo de conseguir entrar em contato com os estudantes, dos números fornecidos de a gente ter dificuldade, porque antes a gente não conseguia falar no telefone, ia lá na sala, encontrava o estudante. Então, foi algum dos dificultadores. Além disso, intensificar as atividades à distância. Eu tenho relatado que aumentou a quantitativo de trabalho. Para eu dar conta, às vezes eu tenho que entrar final de semana para poder dar conta das atividades, porque aumentaram o número de reuniões durante esse processo. Por exemplo, não tinha reunião semanal, às vezes eu tenho 3 reuniões só na mesma semana ou mais do que isso. As atividades de trabalho, as demandas de trabalho aumentaram também. E que eu acho que acaba impactando na nossa rotina de vida, porque, por exemplo, eu moro sozinha, mas antes eu almoçava no próprio campus, hoje eu tenho que fazer meu próprio alimento, então a gente vai mais vezes ao mercado, a gente tem que ter uma rotina de limpeza da casa muito maior do que tinha antes. Eu, por exemplo, moro em um município diferente do que eu trabalhava, então eu passava muito tempo fora de casa, agora eu estou passando muito tempo dentro de casa, então tem a demanda de limpar a casa, fazer comida, e a gente não tem momento de extravasar isso, Então, assim, eu particularmente utilizo alguns recursos, apesar de que eu me vi oscilando em vários momentos de estar triste, ficar bem, ficar tensa, ficar tranquila, oscilando bastante. Então, eu utilizo o yoga, que eu sou professora de yoga, então utilizo o yoga, a meditação, que são coisas que me trazem para mim, para o momento presente,
né, para o momento do aqui e agora. Leituras, quando dá, assisto filmes, séries, né? Comecei a virar louca das plantas, sempre comprando uma plantinha para cuidar, que é uma forma. Evito me munir de informações o tempo todo, né? Eu utilizo um único recurso para me manter informada. Às vezes ligo a televisão, mas uma vez no máximo na semana. Como falei, tentando manter esse equilíbrio. E as minhas técnicas que eu tenho feito para me manter saudável, né? Diante da pandemia. Olá, me chamo Jacima de Carvalho Santos, sou artesã, natural e moradora da cidade de São Félix. Desde 2015, eu vendo as minhas peças através das redes sociais. Participei de algumas feiras, de alguns eventos, mas não com uma grande frequência, isso até 2019, onde comecei sim a participar de alguns eventos que eu era convidada, expondo o meu trabalho, ali vendendo. Fiz isso uma experiência, onde vim verificar que era mais rentável eu participar desses eventos até em determinadas épocas do que as vendas virtuais. Então, 2020, eu comecei a mapear quais seriam as festas, quais seriam os eventos, né, que eu iria participar junto com o Jacema que fez, para poder organizar tudo e eu ficar com os dois negócios, o presencial e o virtual. Organizei esse mapa, fiz a minha compra de matéria-prima, investi alto, esperando 2020. Quando chegou, né, a terrível surpresa, a pandemia que já havia explodido de uma forma tão rápida e devastadora como foi, como é. E isso veio, não digo que cancelar os meus projetos, mas tá adiado, porque esse tempo que eu achei que fosse passar rápido, eu disse, não, em mais ou menos uns 6 meses isso tudo tá resolvido. Eu parei de produzir e comecei a estudar. Eu só fiquei na produção mesmo de máscara, que eu fazia junto com a minha mãe e a minha filha. Essas máscaras eram vendidas a preço de custo, né? Somente mesmo para ter o que fazer, para tirar um pouco de mim a sensação de inutilidade, né? Do vazio e também dizer assim, eu fiz algo para ajudar no combate disso, né? Para ter esse despertado, tô sendo útil, eu tenho uma utilidade, porque quando eu ouvia das minhas clientes virtuais todo o relato do que estava acontecendo, algumas clientes que eu tinha lojistas fechando seu ponto de comércio, vendo sua vida toda e por água abaixo, aquilo tudo começou a me frustrar, aquilo tudo começou a me adoecer. E eu parei de assistir televisão. O faturamento ainda não alcançou nem a metade do que em tempos normais eu conseguia, mas tá dando para sobreviver, tá. De um jeito apertado, mas tá. E assim eu tô vivendo. O que hoje mais me preocupa é justamente isso. A sobrevivência de colegas de profissão que viviam exclusivamente das vendas nas feiras, nos eventos. Muitos deles, na verdade, não têm o acesso à internet para poder fazer como eu faço e outros colegas começaram a fazer. Então, comecei a selecionar também o que seguir nas redes sociais, né? O que ver nas redes sociais. Decidi parar mesmo com tudo e comecei a cuidar de mim como pessoa. Até que cheguei à consciência de que o jeito era aprender a conviver com o inimigo, né? Modo já não tinha naquele momento para combatê-lo, então vamos pelo menos evitá-lo. Ter os cuidados higiênicos, usar os métodos de barreira, evitar sim as aglomerações, evitar sim um contato social. E assim fui seguindo. Voltei a trabalhar e aí me veio a surpresa
que no meio de tudo aquilo, a minha visibilidade local aumentou. Foi aí que as pessoas daqui da região começaram a me enxergar, a enxergar o meu trabalho. Isso sim foi uma das maiores e melhores surpresas que eu tive com essa pandemia.